Buenas, professor. Sabe que, revendo lá o episódio passado, eu vi que o senhor tratou aí sobre as atividades têxteis nas reduções. Hoje voltaremos às vestimentas usadas nos povoados missioneiros. Assunto que foi tratado em outro momento, rapidamente. Professor Antônio, por que voltamos a esse assunto? Olá, Gemiro! Voltamos ao assunto para aprofundarmos os detalhes das vestimentas utilizadas pelos diversos grupos que compunham o povoado. E quais eram essas diferenças? Argemiro, a primeira diferença nas roupas tinha a ver com o sexo e a idade das pessoas. Os homens dos povoados missioneiros, por exemplo, assim como os demais indígenas que conviviam com os espanhóis, usavam calças e na parte de cima uma camiseta, também chamada de chupa ou ribón. O padre Cardiel descreveu-a como uma veste que cobria dos ombros à cintura, ajustando-se ao corpo. Os homens também usavam roupas de baixo, os calções. No frio, usavam o poncho, geralmente de lã. O poncho era uma peça de tecido retangular de 2 varas e meia de comprimento e 2 de largura, com uma abertura de meia vara no meio, por onde se passava a cabeça, de maneira semelhante à casula sacerdotal dos padres. Todos andavam, entretanto, assim como as mulheres, descalços. Sapatos e meias eram usados somente pelos coroinhas e pelos dançarinos durante suas atividades, pelos cabildantes e pelos oficiais militares nas festas do padroeiro do povoado e em outras solenidades, quando também usavam casacas ricamente adornadas. Mas há também relatos diferentes sobre as vestimentas dos homens missioneiros. O padre Florian Pauque escreveu que a vestimenta masculina consistia em um par de calças, um colete e uma peça de tecido, geralmente com 3 varas de comprimento e 2 de largura. Esse pano branco tinha uma abertura no centro para a passagem da cabeça. Ele caía sobre os ombros e os braços, cobrindo o corpo até as panturrilhas e não até a cintura, e era guarnecido nas laterais com franjas brancas de algodão. Talvez ele estivesse se referindo ao poncho, até porque no verão não havia necessidade de outra peça de roupa. As mulheres vestiam o tipoi, um manto comprido de algodão sem colarinho que chegava até os pés. Por baixo, usavam roupas íntimas. Cardiel menciona que a roupa de baixo, onde as mulheres pintavam a imagem de Nossa Senhora de Loreto, era longa e mais estreita, e que o tipoi era usado sobre ela, mais amplo e longo, à maneira da batina dos padres, mas sem cintura. O padre Domingo Muriel afirma que esse traje duplo era utilizado para ir à igreja ou comparecer às atividades públicas, mas que em casa e no trabalho do campo usavam um vestido com mangas mais simples e adequado ao trabalho. Da mesma forma, em público, as mulheres usavam o cabelo solto, enquanto no trabalho o prendiam com uma pequena rede. O padre Sepe, por sua vez, registrou que a vestimenta das mulheres dos povoados missioneiros era similar à das demais mulheres paraguaias. Escreveu que elas costuravam cerca de 4 braças de tecido em forma de saco oblongo. Pela parte superior
enfiavam a cabeça e estendiam os braços por 2 buracos, abertos para esse fim. Usavam túnicas, o tipoi, de algodão no verão e de lã no inverno. As crianças pequenas usavam uma camiseta ou pequena túnica adequada ao seu tamanho e depois de crescidas, as roupas costumeiras masculinas ou femininas. É interessante. Quer dizer que existiam roupas mais refinadas nos povoados missioneiros, como você disse anteriormente? Vamos falar sobre elas? Evidentemente, Argemiro. Não apenas havia roupas com outros tecidos, geralmente comprados na Europa, que serviam aos padres em suas atividades litúrgicas, como havia também o uso desses tecidos caros no interior da igreja e nos uniformes de gala dos cabildantes, oficiais militares e dançarinos. No inventário dos bens dos povoados missioneiros de Francisco Xavier Brabo, feito em 1778, várias peças foram encontradas em tecidos vindos da Europa. Em São João Batista, por exemplo, havia 65 frontais de altar de vários tamanhos e cores, de acordo com as cores de cada tempo litúrgico, brancos, pretos, verdes, vermelhos, roxos, feitos de diversos tecidos, tissu, cetim, damasco, glacê, brocado, seda persa, lã, veludo, muitos com franjas ou bordados com fios de ouro e prata e alguns com bordados simples. 55 casulas e 25 capas para os padres, feitas dos mesmos tecidos, bordados ou não com as mesmas cores e detalhes. Centenas de outras peças litúrgicas, cortinas para o altar e para vestir imagens de santos, toalhas de mesa e do altar com pinturas de flores, flâmulas, estandartes, panos pretos para defuntos, camisetas para enterro de recém-nascidos, um conjunto em tecido com pinturas da via sacra, cortinas para portas e janelas e inúmeros rolos de tecido. Foram inventariadas também tintas e rolos com fios de prata, sinal de que havia atividade de pintura e bordado no povoado, além de 24.000 agulhas. O mesmo inventário de Brabo traz importantes informações sobre as vestimentas dos cabildantes do povoado missioneiro de São Luís. Ele informa que essas roupas eram usadas em momentos de festa e no recebimento de governadores e bispos. Sem dúvida, o luxo e o valor daquelas roupas contrastavam com a simplicidade das vestes usadas no cotidiano pelas pessoas comuns do povoado. Havia 7 casacas de seda bordadas com fio de ouro e prata, com botões forrados avaliadas em 52 pesos cada. 8 casacas bordadas com fios de prata, acompanhadas do mesmo número de calças. 4 casacas de pano azul fino, bordadas com fio de prata, com suas camisetas e calças. 2 casacas para o alferes real, uma de veludo carmesim bordada com fio de prata e camiseta de brocado, e outra de pano musgo fino bordada com fio de ouro e camiseta do mesmo tecido. 4 casacas de calamaco de seda, 4 de calamaco azul, 8 casacas pretas, sendo 6 de damasco com detalhes em prata, além de 50 chapéus. Enfim, assim eram as vestimentas nos povoados missioneiros. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo. Agudivite. Obrigado. Mas olha, sabe que eu converso com meus amigos aí sobre os nossos episódios e certamente tenho muita novidade para contar para eles nas minhas andanças aí. Muito obrigado, professor. Obrigado. Esto.
Graças, professor. Uhum.